Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o versículo de número 22. Jó, capítulo 1, verso 8, diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Eu escapei, só eu escapei, para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. O tema do sermão de hoje é uma história de provação. Quando nós queremos fazer menção de algum personagem bíblico, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, que passou por momentos trágicos da sua vida, o primeiro personagem que vem à nossa mente é Jó. É o primeiro personagem que vem à mente a qualquer um que tenha o mínimo conhecimento bíblico. Quando nos lembramos de uma pessoa que passou por sofrimento, por lutas e por provações, é de imediato, é automático, né? Jó é a primeira pessoa que nos vem à mente. E nós percebemos que tudo isso ocorreu como uma maneira de Deus, se é que Ele necessita, né? Mas uma maneira que Deus utiliza para que por meio
de um dos seus servos, ele mostrar a Satanás que existem pessoas que servem e que adoram ao Senhor espontaneamente e independente da sua condição de vida, se boa ou se ruim, se bem ou se mal. Então, sem dúvida, muitos já se ouviram falar de Jó e de suas provações, mas poucos sabem o que elas significam e o que Deus estava procurando realizar por meio delas. Também são poucos os que entendem que Jó sofreu desse modo, para que o povo de Deus, nos dias de hoje, aprendam com suas experiências a ser paciente em meio ao sofrimento e a perseverar até o fim. Os 3 primeiros capítulos deste livro apresentam o homem chamado Jó e revelam 4 fatos importantes sobre ele. E é sobre esses 4 fatos importantes que eu quero chamar a atenção na noite de hoje. O primeiro fato importante que o capítulo 1 ele faz questão de deixar claro é a prosperidade de Jó. E quando eu falo em prosperidade, eu não me refiro especificamente à condição financeira de Jó, também essa, mas além disso, então Jó, ele era um homem próspero em tudo aquilo que você imaginar. Ele era um homem próspero do ponto de vista financeiro, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do seu caráter. O versículo 1 vai dizer que Jó era um homem íntegro e reto. Ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era o alicerce do seu caráter. E quem testifica do caráter de Jó não é um dos seus amigos, não é a sua esposa, não é os seus filhos, mas o próprio Deus dá testemunho do caráter de Jó. Porque quando Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para ele de onde ele vinha, e ele diz de rodear a terra, e Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? Talvez a resposta de Satanás seria mais ou menos assim: ora, é impossível não percebê-lo. Jó é um homem que, pelas características que ele traz consigo, é impossível que ele passe desapercebido. E Deus diz: ele é um homem íntegro, reto, e que desvia-se do mal, e temente a Deus. Então, em seu caráter, Jó, também podemos identificá-lo como um homem próspero. Jó, ele tinha uma família muito abençoada. Haja vista que alguns identificam que o período histórico do livro de Jó, ele é o período histórico aproximadamente ali dos patriarcas, entre Abraão, Isaque e Jacó. A história de Jó deve ter acontecido simultaneamente à história dos patriarcas. E nesse período, uma família, um casal que tinha muitos filhos, era um sinônimo de bênção de Deus sobre a vida deles. E Jó tinha, nesse aspecto, uma família abençoada. Já possuía uma família próspera. Os acontecimentos do livro desenrolam-se na época dos patriarcas, quando uma família grande era considerada uma bênção de Deus. O fato de os patriarcas oferecer sacrifícios, de Jó no caso, oferecer sacrifícios especiais depois de cada aniversário, não indica que fossem comemorações ímpias. Mostra apenas que Jó era um homem piedoso e desejava se certificar de que tudo em sua família estava em ordem diante de Deus.
Então o texto diz que cada momento que os filhos de Jó se reuniam para um banquete, Jó particularmente oferecia um sacrifício a Deus pelos seus filhos. Não é porque Jó imaginava que os seus filhos, nesses momentos festivos, estavam pecando, mas porque Jó, ele queria garantir de que tudo caminhasse corretamente com eles. Então Jó sacrificava ao Senhor em demonstração de agradecimento a Deus pela vida dos seus filhos. E por último, no sentido da prosperidade de Jó, é aquela prosperidade mais perceptível por qualquer um, que era a prosperidade material. O texto diz, para resumir a questão da prosperidade financeira, o texto diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. O verso 3 diz o seguinte: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem muito rico, muito próspero. Jó, ele era um empresário da época. Jó, ele seria hoje um Abílio Diniz, né? Aquele empresário bem sucedido e o mais rico da sua região. Era um empresário de grande estatura diante do povo. No entanto, nada disso era um obstáculo, era uma barreira para que Jó mantesse a sua integridade, a sua fidelidade e o seu temor a Deus. Nada disso foi obstáculo para que Jó perseverasse no seu temor a Deus e, como diz o texto, o próprio Deus testemunhando, apartando-se, desviando-se do mal, distanciava-se das coisas erradas. Naquele tempo, a riqueza era medida principalmente em termos de terras, animais e servos, e Jó possuía os três em abundância. Porém, sua riqueza não o afastou de Deus. Ele reconheceu que o Senhor havia lhe dado todos os seus recursos. Tudo aquilo que Jó possuía, ele atribuía como dádiva de Deus para com a sua vida. Isso fica muito claro no versículo de número 21 da leitura que nós fizemos, quando ele perde tudo. E diante desse seu reconhecimento, Jó, ele diz: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tudo aquilo que Jó possuía, ele não atribuía às suas habilidades, à sua capacidade de negociar. Ele não atribuía possivelmente a uma herança que ele tinha recebido dos seus pais, ou algo do gênero. Tudo isso ele atribui à benevolência de Deus para com a sua vida. O segundo fato marcante na vida de Jó, se o primeiro é a sua prosperidade, o segundo fato marcante é a adversidade. Em um único dia, irmãos, Jó, ele foi privado de suas riquezas, um após o outro. 4 mensageiros assustados relataram que 500 juntas de bois, 500 jumentos, 3.000 camelos foram roubados em ataques inimigos. 7.000 ovelhas foram atingidas por raios e mortas, e todos os 10 filhos foram mortos por um vendaval.
no mesmo momento, amados. Eu acho que um de nós aqui facilmente infartaríamos numa situação como essa. Está muito fácil diante de uma sequência de informações dessa, você ter um ataque cardíaco. Rouba todos os seus bens, morre 10 filhos morreram no mesmo momento. Imagine, pense vocês, pais, mães, em um mesmo momento, 10 filhos morreram, todos os filhos morrem, no mesmo instante. O rei Salomão, ele estava certo, quando em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: como os peixes que se apanham com as redes traiçoeiras, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. E esse de repente, se é que tem alguém que pode utilizar, é Jó. Porque toda essa tragédia não foi algo que foi acontecendo ao longo dos dias. Toda essa tragédia aconteceu instantaneamente na sua vida, no mesmo momento. O texto diz que um mensageiro ainda falava quando o segundo chegava. O segundo mensageiro ainda falava quando chega o terceiro. E o terceiro mensageiro ainda falava quando chega o quarto. E cada um dizia: morreu todo mundo, só escapou eu para te trazer as novas. Talvez Jó dissesse: olha, é melhor não ter escapado ninguém, né? Pelo menos não tinha uma notícia dessa magnitude, instantaneamente, uma após a outra. Então a adversidade na vida de Jó, ela é algo muito marcante. Jó sabia o que havia acontecido, mas não sabia por que isso havia ocorrido. Esse era o X da questão. Uma vez que o autor nos permite visitar a sala do trono, no céu, e ouvir Deus e Satanás conversando, sabemos quem causou a destruição e por que ele teve permissão de fazê-lo. Olhando nós para o texto, nós sabemos quem foi que causou e por que tudo isso aconteceu. Jó, no entanto, não tinha nenhuma dessas informações que nós temos hoje, né? Mas se não tivéssemos essas informações, é bem provável que usaríamos a mesma abordagem dos 3 amigos, culpando Jó pela tragédia. Talvez, se nós não tivéssemos as informações que nós temos a respeito do fato ocorrido, talvez o nosso comportamento em relação a Jó fosse o mesmo dos 3 amigos, que nós vamos falar nas semanas seguintes, né? Sobre esses 3 amigos. Talvez o nosso comportamento fosse o mesmo, e dizendo: Jó, não é possível, alguma coisa deve ter acontecido. O que você fez, cara? Camarada, você aprontou alguma você aprontou para que a ira de Deus se acendesse contra a sua pessoa. Essa cena revela várias verdades relevantes, sendo uma das principais, meus queridos, que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Essa cena descrita no texto que nós lemos, ela nos revela várias coisas. E uma delas, e muito marcante, é que Deus, ele é soberano e ele está no controle de tudo. Nada, absolutamente, foge do controle do Senhor. Embora para nós, quando estamos vivendo o momento, parece que a coisa saiu do controle. Só que isso nos mostra que Deus, ele é soberano e ele persevera sobre o controle de todas as coisas. Ele estará sentado em seu trono no céu. Os anjos fazem sua vontade e lhe prestam conta. Nem mesmo Satanás pode fazer coisa alguma contra o povo de Deus sem permissão divina, meus queridos. O diabo, ele é que nem um cão bravo, mano, mas ele está amarrado numa corrente.
E ele só vem até onde Deus permite. Essa corrente, ela tem um limitador. E ele só vem até onde Deus permite que venha. A vida de Jó e os acontecimentos é muito claro, porque inicialmente quando Satanás fala a respeito da sua vida, quando Deus fala a respeito da vida de Jó, ele diz, porventura ele não teme ao Senhor pelos benefícios que o Senhor proporcionou a ele? Retira o que ele tem, para ver se ele não te amaldiçoa. E Deus diz, pode tocar em tudo que ele tem, apenas na sua vida você não toque. Em tudo que ele tem você pode tocar. Perceba que a ação satânica nessa ocasião, ela tem um limite. E para com as nossas vidas também funciona da mesma forma. Até Satanás só age dentro da vontade permissiva de Deus. Desde o princípio, o autor nos faz lembrar que não importa o que venha acontecer neste mundo e em nossa vida, Deus está assentado em seu trono e tem todas as coisas sob o seu controle. Ele não perdeu o controle da coisa. Não é como nós que se tivéssemos, semelhante a nós, se tivéssemos conduzindo um veículo, descendo a Serra de Santos e perdêssemos o freio. Vai dar ruim. Pode procurar o primeiro guarda-rei e enfiar o carro, porque perdeu o controle. No caso de Deus é diferente. Ele jamais perde o controle de qualquer situação que possa estar ocorrendo. Outra verdade relevante nesse fato é que, ao contrário de Satanás, Deus não encontrou qualquer culpa em Jó. Porque Satanás acusa Jó de ser oportunista. Não tem aquelas pessoas que são oportunistas, que se aproximam da outra visando um benefício próprio. Volta e meia nós vemos um cenário parecido com esse. Pessoas que se aproximam de alguém que pode de alguma maneira lhe beneficiar de alguma forma. E Satanás está acusando Jó de ser desse tipo. Só que ao contrário de Satanás, Deus ele vê em Jó justiça, integridade e temor a Deus. A palavra Satanás significa adversário, aquele que se opõe. Deus e Satanás dão vereditos diferentes sobre Jó. Ao estudar esse livro, devemos ter sempre em mente que Deus declarou Jó inocente. Não foi algo na vida de Jó que levou Deus a permitir o seu sofrimento. Porém, Satanás o declarou culpado, pois ele é o acusador do povo de Deus e não encontra nada de bom naqueles que temem ao Senhor. Ele é aquele que se opõe, e ele sempre vai se opor a nós, meus queridos. Ele sempre irá se opor a nós em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Aleluia. Vemos ainda outra verdade. Satanás só pode tocar no povo de Deus com a permissão divina. E Deus usa essas situações para o bem do seu povo e para a sua glória. É por isso que o apóstolo Paulo, talvez olhando para esse cenário, não sabemos, mas talvez Paulo, escrevendo Romanos 8, com Jó em mente, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Talvez é olhando para algo semelhante a isso, que Paulo, ele identifica que todas as coisas, elas contribuem, até mesmo as coisas trágicas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O jovem José,
ele vai ter a mesma percepção da contribuição dos acontecimentos para a glorificação do nome de Deus. Quando após a morte do seu pai Jacó, os seus irmãos, temendo que José, após a morte de Jacó, se vingasse dos seus irmãos por ter vendido ele como escravo, e os seus irmãos se juntam para pedir clemência a José, e José diz: fiquem tranquilos, não tenham medos, porque eu não irei fazer nenhum mal a nenhum de vocês, porque aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus o transformou em bênção. Deus transformou em bênção. Aleluia. Quando trilhamos o caminho da obediência, amados, e nos vemos dentro de uma grande provação, devemos nos lembrar de que nada pode tocar nossa vida se não for da vontade de Deus. Alguns dos acontecimentos que chamamos de tragédias na vida do povo de Deus, foram na verdade armas do Senhor para fazer emudecer o inimigo. Talvez só quando chegarmos ao céu saberemos por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem em nossas vidas. Jó só teve a percepção desse acontecimento na eternidade. E nós só teremos a clareza de muitas coisas que ocorrem conosco quando lá chegarmos. O terceiro fato marcante que eu quero chamar a atenção na vida de Jó é a sua fidelidade. Pense num camarada fiel, meus amados. Pense numa pessoa daquelas que nós diríamos: Jó é um homem em quem nós podemos confiar. É aquele que você confiaria qualquer coisa a ele, porque era um homem temente ao Senhor, fiel. Em primeiro lugar, Jó ele olhou para o passado e para o dia do seu nascimento, demonstrando essa sua fidelidade. E a primeira coisa que ele olha para o seu passado, quando ele se vê na condição que ele se encontrava, o homem mais rico do Oriente, agora pobre, o homem que tinha uma família abençoada, agora com uma tragédia dentro do seio familiar, a primeira coisa que Jó olha é para o passado, para o dia do seu nascimento, e diante de todo aquele cenário trágico, as palavras de Jó nu eu saí do ventre da minha mãe. Eu não trouxe nada comigo, eu vim sem nada. Quando eu saí do ventre da minha mãe, eu saí nu, pelado, não tinha nada. Não tinha roupa, não tinha casa, não tinha camelo, não tinha jumento, não tinha nada. Eu vim nu. É a primeira coisa que ele chama a atenção para aqueles que trazem as boas novas, entre aspas, né? Ele havia recebido tudo o que possuía das mãos de Deus, e o mesmo Deus que lhe concedeu essas coisas, tinha o direito de tomá-las de volta. Em seguida, Jó olhou para o futuro, para o dia da sua morte. Porque se ele tem a percepção que ele vem sem nada, a mesma percepção ele tem que ele vai sem nada. Nada nós trazemos e nada nós levaremos, meus queridos. Nós não trazemos nada conosco quando nós nascemos, e quando nós partimos também não levaremos nada. Não adianta juntar, não adianta guardar, não adianta, não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo. Porque nesse segundo momento ele vai dizer: nu eu voltarei.
Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, ele fala algo parecido com isso, quando ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. No céu nós não vamos precisar de vestimenta. Não, deixa eu pegar a minha melhor roupa, não adianta, vai ficar tudo. Por fim, Jó, ele olhou para o alto e proferiu a declaração magnífica de fé: se o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ao invés de amaldiçoar a Deus, como Satanás disse que Jó faria, Jó abençoou o Senhor. O versículo 22 diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por muito menos que isso, meus queridos, por muito menos, não tem nem como comparar, né? Por um negocinho de nada, os crentes estão aí resmungando pelos cantos da igreja. Os crentes estão choramingando, dizendo que não vai ser mais crente, que não vai mais servir a Deus. Ainda quer fazer um joguinho de chantagem ainda com Deus. Sabe aquela chantagemzinha? Se o Senhor não fizer isso, eu não faço mais aquilo. Grande prejuízo Deus vai ter com isso. Se o Senhor não me abençoar, eu não faço mais a sua vontade. Quero ver de quem vai ser o prejuízo dentro dessa circunstância. A quarta coisa que eu quero chamar a atenção para a vida de Jó é a miséria. Porque até agora nós falamos apenas da primeira parte, que foi Jó ter perdido todos as suas posses, filhos, dinheiro, propriedade, tudo, perde tudo. Em um único dia Jó ficou pobre. O homem mais rico do Oriente, num instante, estava pobre. Isso no capítulo 1. No capítulo 2 e o 3, aí nós vamos avançar, porque aí vai tratar agora da enfermidade de Jó. Capítulo 2 e 3, nós ouvimos 4 vozes diferentes. E a primeira voz que nós ouvimos é a voz do acusador, que está entre o versículo 1 e o 8 do capítulo 2. Satanás, ele não desiste fácil não, meu irmão. O bicho é teimoso. Na minha terra dizia que é igual sapo, né? Quando alguém é teimoso, fulano é igual sapo, né? Você chuta ele para fora, daqui a pouco o bicho está pulando para dentro, para entrar dentro de casa. Você chuta de novo, ele está querendo entrar de volta. Ele é desse jeito, ele volta, ele vai voltar. E o texto diz que ele volta à presença de Deus, e o Senhor diz: e agora? Você viu? Ele falou: eu vi, mas não me convenceu ainda. Porque ele tem saúde, então ele pode conquistar tudo de novo. Eu queria ver se ele ficasse doente, aí eu queria ver. E Deus diz: toque na sua saúde, mas não tire-lhe a vida. Pode tocar em sua saúde. Ele não desistiu tão facilmente, pois voltou à presença de Deus para fazer uma nova acusação contra Jó. E ele diz: todo homem tem seu preço. Satanás diz a Deus: todo homem tem seu preço. Jó podia criar outra família e começar outro negócio, pois ainda tem saúde e força. Permite-me tocar o corpo dele e tirar-lhe a saúde, e sem demora ele o amaldiçoará abertamente. Com a permissão de Deus, Satanás afligiu Jó com uma doença que não temos como identificar. Nem todas as aflições físicas procedem do maligno, irmãos. Porque algumas pessoas costumam generalizar tudo, né?
Às vezes as pessoas costumam generalizar: o irmão está doente, vamos expulsar o demônio da vida do irmão. Sai, Satanás, sai, demônio. Está repreendido, está amarrado, está debaixo do meu pé, vamos pisar na cabeça dele. E daí por diante. Não, irmão, e às vezes a pessoa adoece porque adoece. Veja, eu estou com a garganta fragilizada já tem um tempo. Já tem um tempo que a minha garganta não está boa e não cura. Será que é o inimigo para mim não pregar? Pode ser. Mas de repente não, é a gripe mesmo. Ficou gripado e a garganta fica ruim como sequela da gripe que teve. É natural que aconteça isso. Então, apesar de os demônios de Satanás serem capazes de causar doenças, e o Novo Testamento, por exemplo, ele dá alguns exemplos disso. Por exemplo, Mateus 12, 22, fala da cegueira de um homem causado por uma ação demoníaca. Em Mateus 9, o verso 32 e o 33 fala da mudez, também causado por uma ação demoníaca. Em Mateus 8, 28 ao 34, fala da insanidade mental, também causado por uma possessão demoníaca. Por vezes, as aflições, elas são resultado natural, até mesmo do descuido da nossa parte. E não podemos culpar ninguém, além de nós mesmos. Uma vida sedentária, alimentação, uma alimentação muito, muito ruim, isso causa doença. E a culpa disso não é o diabo, a culpa disso é nós mesmos, que não cuidamos da nossa saúde. Outras enfermidades, ela vem porque ela vem. O corpo, ele vai se deteriorando, a máquina vai enfraquecendo e vai ficando fragilizada e mais suscetível a algum tipo de doença. É natural que aconteça. Porém, mesmo nessas ocasiões, Satanás sabe se beneficiar de nossa insensatez. A aparência de Jó, ela era tão repugnante, irmãos, que ele abandonou seu convívio social. Alguns identificam a doença de Jó com a lepra, mas era pior do que a lepra. O texto não diz que doença que era, alguns diz que Jó ficou leproso, mas era pior. A doença de Jó causou-lhes ferida, tumores pelo corpo todo. O texto diz que o único companheiro que lhe sobrou naquele momento foi um caco de telha, que ele usava para coçar as suas chagas. Foi a única coisa que lhe restou. Sabe para onde Jó foi, meus queridos? Jó, ele foi para aquilo que hoje nós chamaríamos de lixão, para o monturo da cidade, o local onde o lixo da cidade era queimado, aonde os cachorros iam procurar comida, e o texto diz que os cães lambiam as suas feridas. Esse foi o cenário trágico que ocorreu na vida deste homem. Foi para fora da cidade, assentar-se sobre um monte de cinza. Esse era o local onde se jogava e queimava o lixo da cidade, e onde os párias viviam pedindo esmola de quem passava por lá. Nesse monturo, os cães brigavam por algum alimento, e o estrume da cidade era queimado. O cidadão mais importante daquela comunidade passou a viver na mais abjeta pobreza e vergonha. O homem mais rico, o homem mais poderoso daquele local, em um mesmo dia ele ficou pobre. Passado alguns dias, ele estava enfermo, sentado sobre o lixão da cidade, tendo como companheiro um caco de telha para se coçar, por conta das suas chagas que havia tomado todo o seu corpo. A segunda voz que nós ouvimos é a voz da desistência. Porque quem não pensaria em desistir num momento como esse, Por muito menos nós já pensamos em desistir, ou não? Por muito menos.
E a segunda voz que nós ouvimos neste momento na vida de Jó é a voz da desistência. Veja o que diz o versículo 9 e 10 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A segunda voz é a voz da desistência. Se houve um homem temente a Deus nos dias do Antigo Testamento, alguém que participou do sofrimento de Cristo, esse homem é Jó. Humanamente falando, tudo o que lhe restava era sua esposa e os seus 3 amigos, e até estes se voltaram contra ele. Do ponto de vista humano, ele ainda tinha 3 amigos e a mulher. A mulher manda ele morrer, amaldiçoa a Deus e morre. Os 3 amigos vêm a ele e começam a cacetá-lo. Ele já falou: bom, então não me resta mais nada. O que sobrou para mim agora? Não é de se admirar que Jó sentisse, não é de se admirar que Jó sentisse que Deus o havia abandonado. E é diante desse cenário que a mulher dele diz a ele: Jó, não te resta mais nada. Dentro da circunstância que você está vivendo, é melhor a morte. É melhor a morte do que viver nessas condições. Era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. E a esposa de Jó colocou essa tentação diante do marido. Tentou colocar essas palavras em sua boca. Satanás, meus queridos, ele pode trabalhar por intermédio de pessoas que nos são queridas. Satanás, ele trabalha até mesmo por meio de pessoas que nos são queridas. Está lembrado em Mateus 16, Jesus ali aproximando-se do momento da crucificação, Jesus ele diz: olha, avisa os discípulos que estaria caminhando para a cruz, e Pedro diz: não, de modo nenhum, Deus não permitirá que isso aconteça. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, o que sabe tu das coisas de Deus? O mesmo Pedro que versículo antes havia sido usado por Deus, quando ele diz: tu és o Cristo, no versículo 13 do capítulo 16 de Mateus, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, bem-aventurado tu sois, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Alguns versículos adiante, Pedro, que havia dado lugar a Deus, agora dá lugar ao diabo. E quando Jesus diz que iria para o sacrifício, Pedro diz: não, Deus não vai permitir que isso aconteça. E Jesus diz: para trás de mim, porque você não sabe os planos de Deus. Então Satanás ele pode usar pessoas que nos são queridas. Adão, ele deu ouvido à sua esposa Eva. Abraão deu ouvido à sua esposa Sara. Vamos falar sobre isso no domingo. Mas Jó recusou-se a ouvir o conselho da sua esposa. Claro que ela estava errada, mas sejamos justos e consideremos a sua situação. Porque é fácil também a gente falar mal da mulher de Jó agora, né? Conhecendo todo o cenário. Eu quero ver se nós estivéssemos ali, né? Dentro daquela situação. Havia perdido 10 filhos em um dia, o que seria suficiente para deixar qualquer mãe arrasada. Aquela mulher, ela perdeu o status de primeira dama daquela cidade, não era mais a primeira dama. A riqueza da família havia desaparecido e ela não era mais a mulher mais importante da cidade. Seu marido, outrora o homem mais importante do Oriente, estava assentado no monturo da cidade, sofrendo de uma doença terrível. O que lhe restava?
em lugar de ver o marido definhar em dor e vergonha, preferia que Deus o matasse e acabasse de vez com o seu sofrimento. Em tempos de grandes provações, nossa primeira pergunta não deve ser: como posso sair dessa situação? Mas sim, o que posso aprender com essa situação? Porque no momento de dificuldade, o nosso primeiro esforço é para nos desvencilhar daquele momento. Tudo bem, claro que precisamos nos esforçar para sair da situação, é verdade. Mas precisamos, sobretudo, tentar entender o que é que nós podemos aprender com aquilo que nós estamos vivendo. Ou até mesmo o que Deus está querendo nos ensinar por meio dessa situação. A esposa de Jó pensou ter encontrado uma solução para o problema. Porém, se Jó tivesse seguido o conselho dela, teria piorado a situação. Crer, meus queridos, é obedecer a Deus, apesar dos sentimentos, circunstâncias ou consequências. Sabendo que Ele está realizando o seu plano perfeito, a seu modo e a seu tempo. Crer é obedecer a Deus sem reservas, sem nenhuma restrição. Crer é obedecer sem esperar que algo possa acontecer favorável dentro daquilo que nós acreditamos. A terceira voz que nós ouvimos é a voz dos planteadores. A expressão consoladores de Jó aplica-se à pessoa cujo auxílio só faz os outros se sentirem piores. No entanto, apesar de sua perseguição a Jó, esses três homens possuíam algumas qualidades admiráveis. Em primeiro lugar, importaram-se o suficiente com Jó, a ponto de percorrer uma longa distância para o visitá-lo. Quando se lamentaram com ele, não o fizeram numa casa confortável. Assentaram-se com ele no monturo, cercado de lixo. Sua tristeza era tanta que não conseguiram falar durante 7 dias. Os amigos de Jó, posteriormente, ele lhes acusa, e é o que nós vamos falar na mensagem seguinte. Mas, olhando a parte boa dos 3 amigos, eles se importaram com Jó. Os 3 amigos vieram de longe, e eles não vieram para um banquete, para uma festa. Eles vieram para, ao seu modo, que nós percebemos equivocado, mas eles vieram para tentar confortar Jó. E eles não vieram para um palácio, para uma casa confortável, que tal, assim como era certamente a casa de Jó. Eles vieram e assentaram-se ao lado de Jó no monturo, aonde Jó estava. E o texto diz que durante 7 dias, eles não abriram a boca, ficaram calados, apenas sentado ao lado de Jó. É a mesma coisa quando você vai, ou pelo menos eu costumo fazer, quando eu vou em alguns momentos a um culto fúnebre. E às vezes eu não falo nada, porque as palavras ela não será suficiente para aquele momento. Às vezes a única coisa que nós temos que fazer é mostrar a nossa presença e dizer para aquela pessoa que nós estamos ali para o que ela precisar, naquele momento de dor. Porque as palavras não adiantam. Não fique assim, não chore. Como não chore? Como não fique assim? É um momento trágico na vida da pessoa, ela vai ficar assim. E o texto diz que aqueles homens sentam ao lado de Jó, e durante 7 dias ao seu lado, eles não abrem a boca. Sentado ao lado de Jó, talvez sentindo, não fisicamente, mas emocionalmente, uma dor semelhante à que Jó estava sentindo por ser amigo. E o amigo, ele sente a dor do outro no momento do sofrimento, no momento da dor. Às vezes,
a melhor maneira de ajudar as pessoas que sofrem é simplesmente ficar com elas, dizendo pouca ou permanecendo-se em silêncio, demonstrando que nos preocupamos com elas. Não devemos tentar explicar coisa alguma, pois as explicações não curam o coração ferido. Às vezes a gente quer achar explicação aonde não existe. Olha, veja bem, isso aconteceu por causa disso, ou por causa daquilo. Não, às vezes não tem explicação, irmão. Simplesmente ofereça o ombro para a pessoa. Apenas isso. Se os amigos de Jó tivessem dado ouvido a ele, aceitando o seu sentimento e não argumentando com ele, teria sido de grande ajuda. Porém, escolheram ser advogados, depois dos 7 dias, né? Escolheram ser advogado de acusação, em vez de testemunhas. No final, o Senhor os repreendeu, e tiveram de pedir perdão a Jó. Por último, nós ouvimos, nesse quarto momento de Jó, a voz do sofredor, que é o que nós podemos observar no capítulo de número 3. Eu sugiro que os irmãos façam a leitura desses textos em casa, que nós estamos pregando aqui, para que isso fique mais claro para vocês, a compreensão daquilo que nós estamos pregando. Então, leia esses 3 capítulos aí durante a semana. Porque no capítulo 3 nós vamos ouvir a voz do sofredor. Depois de 7 dias de sofrimento, silencioso, Jó não abriu a boca para amaldiçoar a Deus, mas sim para maldizer o dia do seu próprio nascimento. E uma das falas de Jó é semelhante às falas do profeta Jeremias, no capítulo 20, quando ele diz: maldito foi o dia em que eu nasci. Maldito foi o dia que eu nasci. Por que eu fui nascer? Para ter um sofrimento como esse, era melhor eu nem ter nascido. Essa é uma pergunta que nos momentos de dor já foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus. Para concluir, meus queridos, a lamentação pelo nascimento é a declaração de um homem cujo sofrimento era tão intenso que ele desejou jamais ter nascido. Veja que é diferente. Jó, ele não desejou morrer. Percebe que é diferente? Quando a sua mulher disse para ele: morre, Jó, ele diz: você está falando como uma doida. Ele não desejou morrer, ele desejou que não tivesse nascido. Seria melhor que eu não tivesse nascido. Mas uma vez que eu nasci, estou aqui, então nada de morrer. Então Jó, ele está expressando a sua dor, não apenas física, mas sentimental, emocional. Esse homem estava tomado pela dor. Quando sofremos, podemos dizer e fazer uma opção de coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. Jó amaldiçoou 2 momentos: a noite da sua concepção e o dia do seu nascimento. Tudo isso para demonstrar a dor que ele estava sentindo naquele momento. E uma dor não apenas por conta das chagas que havia tomado conta do seu corpo, mas uma dor por ter perdido tudo o que ele havia possuído. E pelo caráter de Jó, certamente a dor maior que ele tinha não era por ter perdido a sua riqueza, mas certamente por ter perdido os seus 10 filhos no mesmo dia. É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é uma história de provação. Porque Deus, Ele usa a vida desse homem por meio de uma série de acontecimentos trágicos para envergonhar Satanás, para mostrar que Ele é Senhor e Ele é soberano sobre todas as coisas, e que nada absolutamente foge ao seu controle. Bendito seja o seu santo nome.
Que Deus nos ajude nessa nossa peregrinação que começou hoje, a que possamos tomar a vida deste homem como um exemplo para nós, para que talvez, se passamos por situações semelhantes em algum momento da nossa caminhada, nós tenhamos um comportamento semelhante ao que esse homem teve diante de Deus e diante da sociedade. Bendito seja o seu santo nome. Deus em Cristo abençoe a todos.